José Aleixo Ribeiro da Silva, de Chorrochó, Bahia, o cangaceiro Zé Baiano, que pertenceu ao bando de Lampião, era filho de Faustino e de Teodora da Silva. O pai era cangaceiro conhecido como Mão de Onça. Não consegui informações sobre a data do dia e mês de seu nascimento, mas ele nasceu no ano de 1900. Entrou para o bando de Lampião em 1926, aos 26 anos de idade, desligando-se 2 meses e reincorporando de modo definitivo em 1929. Em 1930, Zé Baiano carrega a baianinha Lídia Pereira de Souza, de 15 anos, filha de Luiz Pereira de Souza e Maria Rosa Figueiredo, coiteiro de Lampião. 4 anos depois, Lídia trai o marido com um cangaceiro alcunhado de Bentivim, que pertencia ao subgrupo de Curisco. O cangaceiro coqueiro do bando de Lampião um dia flagrou os dois no mato e assistiu à cena amorosa até ao fim. Depois que Bentivim foi embora, ele propôs para Lídia de participar da traição para ficar de bico calado. Como Lídia não aceitou, ele contou tudo para Zé Baiano. Na lei do cangaço, a traição não teria perdão e a sentença seria a morte. Zé Baiano, então, mata a mulher apaulada. Zé Baiano era o cangaceiro mais cruel do bando, segundo diz a história. Há casos que ele ferrava mulheres na face e nas partes íntimas com ferro quente na brasa, deixando a marca das letras JB, as iniciais de seu nome, sem a menor piedade. Um documentário gravado em vídeo e registrado em um dos canais do YouTube conta o porquê o cangaceiro Zé Baiano ferrava as mulheres. Segundo diz o documentário, o primeiro caso aconteceu no mês de janeiro de 1932 em Canidé, situada a 198 quilômetros da cidade de Aracaju. Zé Baiano ferrou de uma só vez por vingança 3 mulheres ligadas a um policial, inclusive uma das mulheres era irmã do soldado de nome Vicente Marques, o qual havia espancado com coronhada de fuzil a mãe de Zé Baiano, para que ela desse conta do paradeiro do filho cangaceiro e dos demais parentes que faziam parte do bando cangaceiro. O documentário conta também que Lampião não estava na região quando houve a tortura. Dias depois, ao chegar, o cangaceiro lhe conta o acontecido. Então, Zé Baiano recebeu carta branca do chefe para vingar do policial que torturou sua mãe. Zé Baiano prendeu Maria Marta, irmã do soldado, e sem piedade marcou ela com ferro quente na brasa, deixando a marca JB, iniciais de seu nome, no rosto dela para sempre. No mesmo dia, marcou também mais 2 mulheres ligadas ao soldado. Há relato que Zé Baiano, durante sua carreira cangaceira, marcou ainda mais muitas mulheres. Zé Baiano era um dos chefes de subgrupo. Quando Lampião dividiu seu reino criminoso, tocou a Zé Baiano a atuar no estado de Sergipe e agiu em 9 municípios sergipanos. Fixou seu coito em um serrote perto do povoado Alagadiço. Há relatos que Zé Baiano era o cangaceiro do bando mais rico, talvez possuía mais dinheiro que Lampião. Fortuna essa, fruto de roubo e assaltos. Zé Baiano era agiota, tomava dinheiro de uns e emprestava a juro para outros. Seus fregueses eram pessoas de alto nível, forte comerciante e fazendeiro, senhores de engenho e grandes canaviais. Zé Baiano foi morto assassinado. Seu próprio coiteiro Antônio de Chiquinho planejou e executou sua morte. Há relatos que a motivação do crime é que o cangaceiro estava interessado em uma das filhas do coiteiro Chiquinho. Então, para não correr o risco da filha ser arrastada para a vida desgraçada do cangaço, planejou matar Zé Baiano. Outra versão era que um morador do lugar, de nome Antônio Conrado, que devia muito dinheiro para Zé Baiano, teria planejado sua morte. Mas vamos ficar com o caso de Antônio de Chiquinho, que também devia certa quantia para Zé Baiano. Não se sabe o total, mas julgam-se que seria muito dinheiro.
Em abril de 1936, o coiteiro Chiquinho foi preso pela terceira vez, certamente por acoitar o cangaceiro. Ao sair da prisão, Chiquinho voltou para casa disposto a matar Zé Baiano. Mas tinha um grande problema: o cangaceiro sempre andava acompanhado de 2 ou 3 homens de sua confiança. Então, para essa empreitada das mais perigosas, Chiquinho precisaria de uns 4 ou 5 companheiros valentes, corajosos, que não acovardassem na hora H. Convidou então Pedro de Nica, cabra valente e disposto, Pedro Guedes, de 24 anos, Toinho, o Antônio de Júlia, e seus empregados, Dedé de Lola e Birindim, todos homens corajosos e de sua inteira confiança. Com os companheiros à sua disposição, ficou aguardando a hora certa para atacar e eliminar o cangaceiro Zé Baiano com seus componentes, que na ocasião eram 3. Na quarta-feira do dia 3 de junho de 1936, Zé Baiano mandou um recado para Antônio de Chiquinho, que estava precisando de umas mercadorias, além de mantimento, precisava também de querosene, fumo e cigarro e fósforo. O coiteiro Antônio de Chiquinho então viu que essa hora era uma boa oportunidade para se livrar do cangaceiro. O temido Zé Baiano estava acampado na fazenda Priá. Antônio de Chiquinho mandou então seu amigo Dedé ir observar quantos cangaceiros lhe acompanhavam e dizer que a demora das encomendas era porque as autoridades policiais estavam no seu pé, mas provavelmente no domingo depois da feira, dia lagardiço, as encomendas seriam entregues. Dedé deu o recado a Zé Baiano e viu que ele só tinha 2 cangaceiros, Demodado e Chico Preste. Isso deixou Antônio de Chiquinho animado, que disse: vai ser mais fácil do que eu imaginava. Na fazenda de Nova Altamira ia haver uma festa. Então, na manhã do domingo, do dia 7 de julho de 1936, Zé Baiano, acompanhado de Demodado, Chico Preste e um outro cangaceiro novato, passa em Altamira para saber como ia a movimentação da festa. Depois seguiu para a Fazenda Baixio, propriedade do seu coiteiro Antônio de Chiquinho, que não estava em casa, pois era feirante e tinha ido para a feira no povoado Alagadiço. Deu meio-dia, Antônio de Chiquinho ainda não tinha chegado. Como estava demorando, Zé Baiano deixou um recado para ele e lhe encontrar na Fazenda Lagoa Nova. Logo depois, Antônio de Chiquinho com seus companheiros chegaram com as encomendas. Ao saber que Zé Baiano tinha ido para a fazenda Lagoa Nova, pegaram uma pá e uma picareta para abrir a sepultura e jogar os corpos, e foi exatamente o que aconteceu. Com as ferramentas em mão, seguiram então para a dita fazenda. Perto onde Zé Baiano estava acampado, esconderam a picareta e a pá no mato. Antônio de Chiquinho, armado com um parabelo, e Dedé um facão na bainha despendurado na cintura. Os outros companheiros, as armas eram somente a força dos braços e a coragem. Ao chegarem no acampamento, Zé Baiano e Demodado veio ao encontro deles. Zé Baiano, muito aborrecido pela demora, Antônio de Chiquinho se justificou dizendo que estava sendo vigiado pelos volantes policiais. Zé Baiano quis saber por que Antônio de Chiquinho foi com tanta gente. Ele explicou que era para lhe ajudar a levar as encomendas, pois era muita coisa e ele sozinho teria dificuldade para transportá-la. O cangaceiro conhecia todos, menos Pedro de Nica, e perguntou: e esse aí, quem é? Antônio de Chiquinho respondeu: é Pedro de Nica, o dono da fazenda que estamos. Antônio de Chiquinho aproveitou a oportunidade e perguntou: quem é esse outro? Eu só conheço Demodado e Chico Preste. Zé Baiano respondeu: é Arcelino, parente de Chico Preste. Se ajuntou a nós ontem. Antônio de Chiquinho tinha levado uma buchada já pronta, mandou acender um fogo para esquentar e tinha levado também 3 litros de conhaque para embebedar os cangaceiros para o ataque se tornar mais fácil. Antônio de Chiquinho primeiro bebeu de cada litro um golo para provar que a bebida não estava envenenada.
A buchada já quentada preparou um pirão com bastante pimenta. Os cangaceiros entraram na buchada e no conhaque, comeram e beberam até suar frio. Zé Baiano não quis beber, mas isso não era problema para Antônio de Chiquinho, pois apesar do cangaceiro ser homem forte, tinha o braço direito praticamente inutilizado em razão de um ferimento sofrido no passado. Como encontraram um cangaceiro a mais, não era problema, pois seria Antônio de Chiquinho com 5 companheiros contra 4 cangaceiros. Chico perto deitou numa sombra e dormiu. A senha do ataque seria uma musguinha que estava na moda. Antônio de Chiquinho então se pôs em pé e começou a cantar, dando sinal para o ataque. E aí o pau caiu a folha, como se diz o ditado popular. Antônio de Chiquinho e Pedro de Nica avançaram em Zé Baiano. Dedé, Birindim, Toninho e Pedro Guedes partiram para cima dos outros 3 cangaceiros. Pedro de Nica deixou Antônio de Chiquinho atracado com Zé Baiano e foi ajudar os outros companheiros a eliminar os cangaceiros Demodado, Chico Preste e Marcelino. Ao matarem os cangaceiros, nessas alturas, Antônio de Chiquinho já tinha conseguido dominar completamente a Zé Baiano. Na terrível luta, a camisa do cangaceiro rasgou todinha. Antônio de Chiquinho agora, ajudado pelos companheiros, Zé Baiano, o mais temido cangaceiro do bando de Lampião, não tinha a mínima esperança de sobreviver. Seu futuro seria nem mais nem menos do que a morte. Zé Baiano, suado, cansado, pedia, implorava para que Chiquinho lhe soltasse. Antônio de Chiquinho, com seus companheiros, deixaram Zé Baiano ficar em pé. Zé Baiano continuou implorando. Antônio, você é meu amigo, me solte, prometo que vou para bem longe e deixo o cangaço. Antônio de Chiquinho, nessa hora, amoleceu o coração e disse para os companheiros: nós podíamos deixar esse cabra embora. Mas Pedro Guedes e Birindim não concordaram e matou o cangaceiro a punhalada. Nos seus últimos suspiros, disse: acabou o homem de Sergipe. E assim foi o fim de Zé Baiano, o cangaceiro mais cruel do bando de Lampião, o rei do cangaço. Zé Baiano e seus 3 cangaceiros foram sepultados em cima de um formigueiro, onde a terra era mais fácil de cavar. Primeiro jogaram Zé Baiano, depois os outros 3, um por cima do outro, e cobriram de terra.